O estudo de hoje nos ajuda a compreender o fato de que Deus tem uma igreja na terra. As profecias mostram a trajetória da igreja através dos séculos. A mão de Deus tem guiado sua igreja. Vamos entrar hoje no estudo das mais importantes profecias do Apocalipse. Mas, que significa o Apocalipse? Para muitos, o Apocalipse é um livro misterioso. Lemos em Apocalipse 1, verso 1, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Portanto, Apocalipse é revelação de Deus à sua igreja. Jesus Cristo é o autor verdadeiro do Apocalipse. João é apenas o seu mensageiro. No Apocalipse, vemos o cuidado de Deus por sua igreja. Apocalipse 1, verso 20. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Cristo aparece no meio de 7 castiçais, significando que nos 7 períodos históricos da Igreja de Cristo, ele sempre esteve com ela em suas lutas e vitórias. A Igreja de Deus está dividida em 7 períodos. O primeiro período é chamado de Éfeso, que significa desejável. Vai do ano 31 até o ano 100 da era apostólica, representando o período apostólico. Foi o período apostólico. A igreja instituída por Cristo ficaria sob a responsabilidade terrena dos apóstolos. O segundo período, chamado de Esmirna, que representa e significa perfume, vai do ano 100 até o ano 313 depois de Cristo. É justamente o período de perseguições pagãs. Foi a fase das mais terríveis e cruéis perseguições dos pagãos aos cristãos dos primeiros séculos. Lemos em Apocalipse 2, versículo 10. E tereis tribulações de 10 dias, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. A mais cruel das chamadas perseguições, ou seja, 10 perseguições sob Roma pagã, começou com o imperador Diocleciano e estendeu-se de 303 até o ano 313, Anno Domini, um período de 10 dias proféticos, ou seja, 10 anos. O terceiro período, que é a igreja, que representa a igreja de Pérgamo, e tem um significado elevação, que vai do ano 313 até o ano 538 depois de Cristo. É um período de apostasia. Esse período começou com o reinado do imperador Constantino em 313 Anno Domini. Constantino anunciou sua conversão ao cristianismo e passou a induzir o povo a tornar-se cristão mediante editos, promessas políticas e etc. Um dilúvio de mundanismo começou a entrar para a igreja. A palavra de Deus começou a ser substituída pelas tradições
e imposições pagãs. O quarto período, que representa a igreja de Tiatira, na qual representa também este nome, sacrifício, vai do ano 538 até o ano 1517, aonde vemos uma intolerância religiosa. O povo de Deus fugiu para os vales e montanhas. Foi a fase atingida pelos horrores e crueldades da Idade Média, a chamada Idade Escura. O quinto período, que é a igreja de Sardes, e tem por significado cântico de alegria, que vai do ano 1517 até o ano de 1798. É o período da Reforma. Os erros cometidos pelos líderes da igreja começaram a ser desmascarados. Homens de Deus ergueram sua voz em favor da verdade escriturística. Lutero foi a voz mais poderosa da Reforma. Compareceu perante príncipes e cardeais para ressaltar o poder da palavra de Deus e condenar a apostasia da igreja. O sexto período, que é representado pela igreja de Filadélfia, tem por significado amor fraternal. Vai do ano 1798 até o ano 1844, aonde vemos os grandes movimentos missionários. É o período dos grandes movimentos missionários, quando a Bíblia começou a ser publicada em dezenas de línguas e as profecias passaram a ser estudadas com grande fervor. Consideremos a seguir o último período da Igreja de Deus, que é a Igreja de Laodiceia, que tem por significação povo do juízo, que começou no ano 1844 até o fim, ou seja, até o advento de Cristo. Estamos na última fase. A igreja, nesta hora apocalíptica, o evangelho eterno está sendo pregado, e este mundo de agitações e incertezas, ou seja, o evangelho eterno está sendo pregado a este mundo de agitações e incertezas. A mensagem da volta de Jesus Cristo está sendo anunciada em todo o mundo como a única solução para os problemas da humanidade. Nesta hora apocalíptica, Deus nos faz um comovente apelo. Apocalipse 22, versículo 20. A noiva e a igreja. Deus pede que atendamos o convite da igreja. Assim seremos saciados de nossa sede espiritual. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Apocalipse 3, verso 20. Jesus nos convida. Ele quer nos salvar. Ele deseja ver-nos vitoriosos com a sua igreja. Apocalipse 3, versículo 11. Venho sem demora. Conserva o que tens para que ninguém tome
a sua coroa. Logo, Jesus Cristo virá para transladar a sua igreja, para cumprir suas confortadoras e maravilhosas promessas. Cristo vem, prepara-te, fazendo parte da sua igreja aqui na terra.